Bom, eu estou aqui com Kátia Dicker, uma autora que faz parte do Clube Autores do Brasil, que está lançando o seu livro aqui na Feira do Livro, né? Já fez a sessão de autógrafo, mas está aqui para prestigiar os outros autores que estão fazendo hoje de uma maneira muito especial, e é realmente uma honra para nós ter tantos autores bons aqui participando do maior evento cultural do sul do Brasil, né? Se eu não me engano, a Feira do Livro de Porto Alegre é isso. Então, Kátia Dicker escreveu o livro Ela Disse Não. E eu estou muito curioso aqui para saber, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler teu livro, enfim, vou querer depois, autografado, para ler, inclusive. Mas eu quero saber o seguinte, qual foi a inspiração, o que te levou a escrever esse livro, né? Primeiramente, obrigada por essa oportunidade de falar sobre o meu livro. O que me levou a escrever esse livro foram as violências sofridas por meninas ao meu redor. Eu trabalho em 3 escolas públicas. E quando eu estava fazendo o curso de formação de escritor pela Metamorfose, e aí tive a oportunidade de escrever um livro, eu parei um livro que eu estava escrevendo desde 2009, que estava escrevendo e parava, devido à rotina, mestrado, filho. E aí, quando surgiu essa oportunidade de escrever um livro, eu pensei, vou escrever um livro sobre violência contra a mulher, para mostrar a realidade pertinho de mim, e essa realidade tão triste que morre 10 mulheres por dia aqui no Brasil. E aí eu peguei essa oportunidade de poder escrever sobre esse tema tão importante para a gente estar refletindo durante as aulas e também durante as leituras, quando as pessoas se deparam com uma literatura. A literatura, ela salva vidas também, né? E vai além da arte, ultrapassa a arte, porque faz a gente refletir. Com certeza. Não, a literatura, nesse ponto, ela não é cultura, ela é aprendizado nesse lado. Ela não é ela transcende a cultura, como tu falasse, né? Ela mais é a questão do aprendizado, da pessoa realmente saber o que acontece e como se defender e como poder fazer diferente, né? E que existem outras alternativas, não é isso? Né? E me diz uma coisa, esse teu livro, tu falasse que tu já escrevia outros, né? Então me conta um pouco a tua história como escritora, né? Sim, eu escrevo desde criança, desde que eu descobri o mundo das letras. Escrevia poesias, poemas, cartas de amor, e depois, na minha juventude, músicas. E quando eu fui fazer o curso de formação de escritor na Unicinos, que inclusive o Fabrício Carpinejar foi meu professor lá, me despertou a ideia de escrever sobre a minha vida, sobre as minhas lembranças, porque eu gosto muito de escrever crônicas de memória. Crônicas de memória que tu pode ler em qualquer tempo também. Sim, são temporais, né? É isso mesmo. E aí eu comecei a escrever esse livro, que depois ficou guardado, porque eu fui fazer mestrado na URGS. E o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado, foi considerada autobiográfica, porque eu vivi a teoria. Sim. E aí escrevi. Eu escrevi sobre educação intercultural, sobre os povos originários. E aí depois, quando eu fui fazer o curso de Metamorfose, eu comecei a escrever contos, crônicas, e aí resolvi escrever um livro de contos sobre violência contra a mulher. Então ele é um livro de contos, né? E interessante. Então ali tu relata as histórias das pessoas que passaram das mulheres que passaram por algumas situações, é isso? Sim, são 13 contos que trazem histórias de mulheres e meninas que sofreram algum tipo de violência. E o meu objetivo é mostrar que isso é possível acontecer, né? Porque eu ficcionei, eu peguei um fato que acontece. Inclusive tem uma história de uma menina ali, Alicinha o Sonífero, que é um dos contos, que foi uma história que aconteceu com uma aluna minha de uma escola. E aí eu ficcionei e dei um final bem diferente do que aconteceu com ela. Uhum. E esse conto, as pessoas que já leram, tem muita gente me falando sobre ele, o quanto que ele é forte, o quanto que ele é real e o quanto que ele traz a mensagem de que os pais devem e os professores devem observar o comportamento dos seus alunos, né? Porque a menina era super alegre, de bem com a vida, e de um momento para o outro ela começou a mudar e se fechar e colocar roupas que cobrem o corpo, até com capuz. E aí ela teve que ter atendimento psicológico.
Situações assim complexas, mas importantes de serem trazidas para não ficarem escondidas em volta de histórias, de narrativas, de coisas desse tipo, para as pessoas poderem fazer diferente e agirem, né? Não, fantástico o teu trabalho nesse sentido, assim, eu acho muito bacana, né? Eu acho que são coisas que precisam, porque, como tu falaste, transcendem a cultura. Nós estamos trazendo praticamente informação. E essa história de ficcionar alguma história real é bacana. Todos os filmes são assim, né? Baseados em histórias reais. Ninguém diz, isso aqui é uma história real, porque até daí tu ia ter que pesquisar, entrevistar pessoas e coisa e tal, né? Mas tu fazer ele ficcionado é bacana porque tu passa o sentido daquilo, mas dentro de um contexto que pode ser talvez até um pouco mais leve ou mais pesado, depende do que o autor deseja, não é verdade? Sim. Eu tenho uma escrita, assim, eu tenho um estilo de escrita que combina muito com essa pós-modernidade dessa nossa vida cotidiana, que é a corrida. Então é uma escrita fluida, é apressada, porque quando tu percebe tu já terminou o conto e tu quer saber a história do próximo conto. É uma linguagem que todo mundo consegue entender e tem o contexto histórico também de cada conto, a parte da linguística, de como as pessoas falavam na década de 50, o primeiro conto é da década de 50, e como as pessoas se vestiam, aí também tem alguma coisa de música, porque eu gosto de escrever para a pessoa que está lendo poder fazer relações com a sua própria vida. E aí o leitor e a leitora já vai criando uma conexão com aquela leitura. E tem uma coisa importante para eu falar também, que eu me preocupei muito quando fui escrever um livro, Ela Disse Não, que é um livro que mostra o quanto o nosso país, nossa sociedade é machista, mas também eu mostro a realidade e o comportamento de outros homens que não são assim. Então, o meu livro não é generalizado, não vai só falar de violência, tem personagens masculinos que respeitam a mulher. E por que um homem não pode ser um salvador também? Mesmo que eu esteja falando sobre o machismo, sobre a violência contra a mulher, o feminicídio, também trago personagens e que homens vão poder se identificar. E as mulheres poder se identificar e poder encontrar os sinais daquele namorado que não está aceitando os seus nãos. Não, isso é fantástico, né? Porque, primeiro, toda generalização é burra, né? Porque toda generalização é burra, porque sempre tem contra-exemplos, não é verdade? Então, tu conseguir trazer os dois lados e harmonizar para também não ficar criando esse conflito que hoje tudo é Grenal, né? Tudo é Grêmio ou Inter, né? Então isso é muito bacana, fica para quem está nos ouvindo agora essa dica, muito bacana teu livro, muito legal. E agora assim, como é que te acham? Como é que acham o livro? Como é que te acham nas redes sociais? As pessoas que querem saber mais, que têm interesse, talvez até que tenham passado por isso, que gostariam de ler para entender a tua abordagem em relação ao assunto. Como é que te acham nas redes sociais aí para comprar teu livro e conhecer teu trabalho? Quem quiser conhecer meu trabalho e comprar esse livro que ultrapassa a arte, como eu falei, pode me encontrar no @escritorakátia no Instagram. Lá, mandando um direct para mim, eu passo daí todas as informações para a compra do livro. Em São Leopoldo, quem mora em São Leopoldo, meu livro está numa livraria, no Pátio Livraria, na Avenida São Borja. E o meu livro estava em todas as feiras que eu participei, aqui em Porto Alegre, até o dia 15, né, de novembro, o meu livro está na banca dos autores independentes. Muito bacana. Olha, pessoal, Ela Disse Não. É um livro que traz uma realidade que precisa ser mostrada e precisa ser aprendida para a gente poder tratar de uma maneira diferente. A Kátia aqui fez realmente um belo trabalho. Bom, Kátia, foi muito um prazer estar aqui contigo, legal trazer o teu conhecimento, a tua cultura aqui para a gente, e a gente fica muito grato, porque eu sou fundador do Clube Autores do Brasil, eu fico muito contente de ter pessoas como a Kátia aqui, trazendo o seu conhecimento e nos inspirando a ficar cada vez melhor. Muito obrigado, Kátia. Quer dizer mais alguma última palavra? Só agradecer, gratidão por essa oportunidade. Gratidão é nossa, gratidão se multiplica, não se divide. Obrigado, Kátia.